Em Goiás são 6h40 da manhã, são 21 graus, está fresco. A Defesa Civil já mandou recado para os celulares para a gente não sair depois do almoço, basicamente, né? Após as 12 horas, porque as condições de ultravioleta estarão extremas. Mas acho que o problema é o calor, né? E o ar seco, tá difícil até de respirar, gente. Não é nem tanto o calor é ruim, mas por agora não tá tendo. O problema é realmente quando a gente respira e o ar seco dificulta muito isso. Mas paciência. Eu quero comentar sobre o que aconteceu ontem, né? Domingo, eu acho, na verdade. A questão do F-35. Segundo os americanos, já acharam os destroços num local indeterminado. Traduzindo, já fabricaram a história. De verdade, gente, eu não sou afim a teorias conspiracionistas, mas isso é tão prática do governo dos Estados Unidos que não tem nem como chamar isso de conspiração. Primeiro, você teria que acreditar na palavra do governo dos Estados Unidos, que você tem que ter muita fé, né, ou ingenuidade. Segundo, a história toda é muito estranha, muito estranha. Quer dizer, segundo o que foi divulgado, houve um problema que ninguém disse qual é, e um piloto, que ninguém sabe o nome, ejetou. E aí ele ligou o piloto automático e desligou o transponder. Pessoas, a gente pode questionar, e deve questionar, o F-35. É um avião ruim. Sabe, 870 defeitos de projeto. Ele é praticamente um defeito ambulante. Um defeito de 80 milhões de dólares, 400 milhões de reais. Ele é todo estragado, sabe? Os próprios americanos dão conta que ele é praticamente um projeto inconcluso. Por isso que ele não vendeu tão bem quanto as pessoas queriam. Por causa exatamente desses defeitos de fabricação. Ok. Mas os pilotos, eles tendem a ser bons. Sabe, para pilotar uma coisa como um F-35, não é o top de linha dos Estados Unidos. O top de linha dos Estados Unidos é o F-22. Esse sim, um caça bastante razoável. Esse é um caça que a gente tem que respeitar. Mas veja só, o F-22 é muito caro. Ele é bom, mas o preço é absolutamente proibitivo. De toda forma, a questão não é essa, a questão é o F-35. A tendência, como eu disse, é que os pilotos sejam bons. Quando você vai ejetar, você não desliga o transponder. É o contrário. Você liga o transponder exatamente para o jato ser encontrado. E manter o F-35 ligado nessas condições é uma coisa... O piloto automático dele nessas condições é uma coisa insana. A não ser que você tenha, sei lá, falar, ó, cai aqui. Mas se houvesse essa ordem ao jato, né, ao caça, para ele cair num lugar específico, ele não estaria perdido. Então a história toda, ela cheira mal. Tem alguma coisa, certo? Tem alguma coisa. A história dificilmente aconteceu como os americanos contaram. Que houve aperto do F-35, isso aí é óbvio, né? Agora, sob quais circunstâncias,
Aí já é terreno da especulação ou da mentira. Fato é, desligar o transponder não faz sentido nenhum. E manter o piloto automático ligado em uma circunstância que não seja para ele cair num lugar específico também não faz. Então ele se patifou, né, mas aí a explosão teria sido vista. A autonomia daquele jato é muito grande, gente. É muito grande, salvo engano, 2.500 quilômetros. Se ele, né, acabou de ser, não sabe o tanto de combustível que ele ainda tinha, mas a autonomia é muito grande. Ele poderia ter caído até no Canadá, ou em Cuba, ou nas Bahamas, certo? Conforme a quantidade de combustível, até no México. Então, essa quantidade enorme de combustível, ou uma quantidade limitada, que seria o suficiente para ele cair nos Apalaches ou no Atlântico, ele faria com que, ao cair, ele explodisse, o que é bem invisível. Os Estados Unidos, principalmente naquela região, não são tão despovoados assim, a não ser que ele tenha caído, ou repito, nos Apalaches. Aí nós temos algumas áreas bem despovoadas, ou no Atlântico, mas isso tudo é muito conveniente, imaginando que ele foi para o leste ou para o oeste. Ele pode ter muito bem ido para o sul ou para o norte. Aí ele encontraria regiões bem mais povoadas. Então a história toda é confusa, complicada e está cheia de furos. Exatamente por isso é um campo fértil para especulação. Primeiro vamos aos fatos. Ontem nós sugerimos, meio que por pilhéria, meio dizendo a verdade, rindo se denuncia os costumes, que ele foi vítima de mecanismos de guerra eletrônica. Vamos lá. Primeiro, isso é possível? Sim, é possível. É só você dar uma olhada, procura aí na internet Donald Cook, incidente do Mar Negro. Quando um Sukhoi Su-24, um caça bem inferior, russo, passou por cima de um destroyer americano que estava navegando no Mar Negro e simplesmente assumiu o controle do destroyer. Assumiu o controle, não é só desligar os aparelhos, não, ele assumiu o controle do destroyer. Então o destroyer ficou um tempão à mercê do piloto do Sukhoi Su-24. Simplesmente assim. E isso em 2014, 9 anos atrás. Se 9 anos atrás os russos já tinham tecnologia para assumir o controle de um destroyer, né? Navio muito grande. Quanto ela não evoluiu? Bom, aí nós podemos dar essa resposta na Guerra da Síria. Na Guerra da Síria houve outro incidente famoso. Um F-16 da Força Aérea Israelense avançou para cima do território sírio. E os pilotos russos, ou o radar russo, ninguém sabe quem, simplesmente assumiu o controle do caça e mandou ele voltar. Ou assim, agora você vai fazer o seguinte: assumiu o controle do caça e aparentemente mudou a direção e mandou ele de volta para Israel. E avisou, a próxima vez você vai ser derrubado. Então, os mecanismos de guerra eletrônica da Federação Russa são muito sofisticados. Muito sofisticados.
mas eu não diria que são os melhores do mundo. Por que não são os melhores do mundo? Porque muito provavelmente outro país deve ter essa condição, que é a Coreia do Norte. Deixa eu explicar. A questão toda é a mistura de hardware e software. Que o hardware russo é excepcionalmente bom, isso aí ninguém tem muita dúvida. Mas assumir o controle de um caça é como você, com o controle remoto, assumir o controle de um aviãozinho, de um drone, de um daqueles barquinhos, tendo outro controle em mão. Você tem que ter noção da frequência que o outro está. E evidentemente esse é um segredo muito bem protegido, certo? O hardware que os russos têm é excepcional, ele é muito bom, não tem dúvida quanto a isso. Os chineses também têm, os indianos, os próprios americanos, certo? E por isso, esses caças, eles tomam contramedidas. Eu fiz um post sobre isso, explicando. Os ICM são contramedidas de guerra eletrônica, exatamente para não ser hackeado, certo? E é por isso que China e Rússia, inclusive, estão desenvolvendo suas próprias linguagens de computação específico para ser usado militarmente. Porque se você tem uma linguagem diferente, dificulta ainda mais que... Ah, meu Deus, o Bebas. Pera aí, gente, depois eu continuo filosofando. Já achei um pé de jubeba e há algumas aqui. Pronto, conseguimos parar uma dúzia. Dá para colocar no arrozinho do almoço. Sou eu e minha mãe que gosta mesmo. Enfim, você tem medidas de contramedidas para evitar esse hackeamento, certo? O caso do F-35 específico, no entanto, é uma anteninha localizada na parte inferior dianteira do caça. Eu vou ver se eu mostro uma foto aqui para vocês verem. Pronto, essa peça. E essa foto eu tirei de um site russo. Quer dizer que os russos sabem onde ela fica. O que é um erro, né? Porque esse é um segredo importante. Ninguém sabe onde fica a antena do Sukhoi Su-57, do Su-35S ou do MiG-41. Perdão, 31. 41 ainda está sendo feito. Esses caças escondem, porque é um segredo importante. Mas o fato, a questão aqui é que existe sistema de contramedida. E aí, esses sistemas de contramedida não são necessariamente de hardware. Eles são de software. É aí que entra a questão. Hackear um F-35, ou um F-22, um F-16 que seja, é uma tarefa muito complexa. O F-16 eles já conseguiram hackear. Mas aí é a questão. É uma coisa que você não pode fazer muitas vezes. Ah, hackeou na época da Guerra da Síria. Sim, hackeou na época da Guerra da Síria. Mas evidentemente, assim que o caça voltou para Israel, isso foi comunicado. E evidentemente eles fizeram ajustes no software. Então hackear uma coisa dessa, repito, é uma coisa que não é que seja impossível, é possível. A questão é se pode ser feito repetidamente, de maneira reiterada. Aí eu penso que não, né? A não ser que o software seja muito fácil. Esse ser muito fácil de ser hackeado depende de uma série de fatores. Mas nós vamos discutir um deles aqui. Quem hackeia? Os hackers russos são ótimos, mas eles não são os melhores do mundo. Esse papel cabe aos norte-coreanos. Eles são os melhores do mundo nisso. Já hackearam o Banco Central, cara. Já hackearam bancos centrais. Há acusações de que eles pegaram centenas de milhões de dólares de mais de um banco central. Certo? Mais de um banco central. Inclusive de Bangladesh, foi o caso mais
divulgado pela mídia. Mas evidentemente, quando você passa por uma vergonha dessa, seja você um banco central ou um grande banco internacional, você não vai contar. Se vazou, aí fazer o quê? Mas você não conta. Então os hackers norte-coreanos são excepcionais. E aí chama a minha atenção o fato de que antes do incidente o Putin esteve conversando demoradamente com o camarada Kim. Primeiro ninguém acreditava na visita. Depois dizia que a visita era protocolar, duraria 15 minutos e o Kim voltaria. Não, ele ficou um tempão na Rússia. Passeou, fez inauguração, conheceu caças. E aí uma questão levantada é o que a Rússia poderia querer com a Coreia do Norte. Eu já falei isso em outros posts. Munição. A Coreia do Norte é um grande produtor de munição. A República Popular Democrática da Coreia produz muitas munições. Quando eu falo munição, eu não falo em pólvora não, gente. Falo principalmente de projéteis, de pequenos mísseis. Coisas que a Federação Russa necessita, certo? Para essa guerra que ela está travando, basicamente com artilharia. A gente tem que lembrar disso. A Rússia está travando uma guerra com artilharia. A infantaria está sendo muito pouco utilizada. E faz sentido, porque como ela tem muito mais material, muito mais munição, muito mais capacidade de engenharia de produção do que o outro lado, da OTAN, então ela usa essa artilharia e a aviação. Só que exatamente por usar a artilharia, ok, você poupa a vida de centenas de milhares de soldados. Só que o seu custo é alto. E eu não estou falando da questão financeira apenas. Acho que isso é um problema de somenos para a Rússia, certo? A capacidade industrial ela tem. O problema é que, embora ela tenha os recursos, a matéria-prima, a capacidade industrial, a tecnologia e a engenharia, o que a Rússia não tem, inacreditavelmente, é mão de obra. O país já está operando na faixa do pleno emprego. Não tem mais ninguém disponível para trabalhar. Já desfizeram aposentadorias. A pessoa estava aposentada e foi... Não é que ela foi desaposentada. Tipo assim, pegaram o benefício dela. Não, chamaram ela. Cara, estamos precisando de você. Pessoas jovens que ainda não terminaram a faculdade estão sendo convidadas a terminar em trabalho. Assim, ó, estão fazendo engenharia. Os russos precisam de muito. É o país do mundo que mais forma engenheiro. O último dado de 2021 dão conta que eles formavam, né, 440 mil engenheiros por ano. Isso é quase 3% da população do país em engenheiros. Assim, da mesma forma que o Brasil forma administrador de empresa e metade dos advogados do mundo, a Rússia forma uma quantidade inacreditavelmente grande de engenheiros. Adivinha qual país está mais desenvolvido, né? Nada contra os advogados, até tenho amigos que são. Mas eles não são muito úteis para um país no caso de uma guerra, né? E, ironicamente, o próprio Carl Schmitt deixou isso claro. Advogado não é útil em caso de guerra. Em caso de guerra, você precisa de engenheiro, essencialmente. Ok, e soldador. Ok. Então, a Rússia, falta a Rússia, né? Falta mão de obra. Essa mão de obra existe na Coreia Popular. Então, além os norte-coreanos não podem sair do seu país, blá, 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 gente, por favor. A lei da Coreia do Norte, inclusive, é idêntica da Coreia do Sul. Se você é um cidadão sul-coreano, você precisa de autorização do governo para sair do país. Igualzinha na Coreia do Norte. E centenas de milhares de norte-coreanos estão espalhados no mundo afora, trabalhando principalmente em países não hostis: China, Rússia, Irã, Uzbequistão, Turcomenistão, Turquia. Estão trabalhando como o quê? Você não vai na Coreia do Norte pegar um peão. Você vai na Coreia do Norte pegar um programador,
ou principalmente um engenheiro. Então eles têm mão de obra de sobra. O que falta a eles é matéria-prima. É o contrário da questão russa. Então rola você... Pera aí. Não sei se já chegou o pão. Não sei, vou pegar no outro. Então rola você contratar norte-coreanos para trabalhar para você como engenheiro. Eles são ótimos nisso, são matemáticos ou cientistas. Só que o que a Rússia parece estar fazendo é contratar o governo, porque eles produzem na própria Coreia do Norte, certo? Produzem na Coreia do Norte e de lá enviam para a Rússia. A Rússia tem fronteira com a Coreia do Norte e tem uma ferrovia e uma rodovia conectando os dois países. É claro que isso é vigiado 24 horas por dia por satélites do outro lado, mas fica o dito pelo não dito. Os Estados Unidos ameaçaram, olha só o tanto que eles são ridículos. Rússia e Coreia do Norte, adivinha com o que? Sanções. Que povo ridículo, gente. São os dois países mais sancionados do mundo. Honestamente, Putin e o Kim seriam detidos por sanções. Eles acreditam mesmo nessa porcaria, que sanção vai resolver alguma coisa. Quer dizer, na verdade, parte do buraco que os Estados Unidos se encontra exatamente pela prática indiscriminada de sanção. Você vai perdendo a confiança. Como é que você compra alguma coisa dos americanos, sabendo que você pode ser sancionado? E aí, quando você precisar de peça de reposição, certo? Isso está prejudicando muito os Estados Unidos. E não está resolvendo mais. Só um momento, gente, vou atrás de pão. Como eu disse, não compensa aí na Coreia do Norte contratar peão, ou mesmo profissões qualificadas, como soldador. Se eu fosse contratar soldador, eu na verdade iria no Brasil, no México, certo? É um ótimo lugar para contratar soldador. É uma mão de obra qualificada, os russos pagam bem e precisam muito de soldadores, precisam muito mesmo. Acho que diria que das profissões qualificadas nesse momento da história russa, o que eles mais necessitam é soldadores. E ainda que os norte-coreanos sejam soldadores muito competentes, não vale a pena. Porque, bom, você pode achar em vários outros países do mundo soldador. Não falta soldador. O que falta são engenheiros. E existe outra coisa que a Coreia do Norte tem em quantidades apreciáveis e em qualidades excepcionais: hackers. Então, foi o que aconteceu? Simplesmente não sabemos. Não podemos dizer que sim, mas também não podemos dizer que não. Existe a chance de um hacker norte-coreano, tipo assim, como cartão de visita, ter hackeado um F-35 e a partir daí os russos terem assumido o controle dele. E depois disso, bom, ejeta o piloto, assume o controle do piloto automático, desliga o transponder e leva ele para onde quiser. Ah, mas eles acharam as carcaças. Aham, acharam, com certeza. Tava junto com o pé grande, né? Acharam a carcaça num local indeterminado, sem fotos. Tá certo. Eu tinha que abafar o caso. Ontem mesmo eu falei isso lá no grupo. Falei, ó, eles vão ter que abafar isso. Então, o mais provável é que eles falem, achamos, mas não mostram. Montar o cenário leva algum tempo. Certo, leva algum tempo. Então, pode ter acontecido dos russos terem assumido. Bom, aí, gente, é a questão. Pode. Perfeitamente. Os russos têm um hardware e podem muito bem ter contratado o software, quer dizer, o hacker, né? E como eu disse, a questão, nesse caso específico, é que uma vez hackeado, o alerta é dado.
Embora eu ache que não pode ter chegado a esse nível de sofisticação, né? Cada jato tem o seu próprio programa específico. Acho muito difícil, creio ser mais provável que exista um software em comum para todos, pelo menos da família F-35, né? E ele foi craqueado. Pode ter sido perfeitamente. Junto o hacker de um país com o hardware de outro. Pode perfeitamente ter acontecido. Mas aí no campo das hipóteses, da suposição, e é sobre isso, qual seria o passo seguinte? Levar para o Sapalache? Simplesmente destruir o avião? Cara, se eu assumisse o controle do F-35, eu nunca perderia essa oportunidade. Tá, ele é falho. Certo, ele é falho. Tem quase 1000 falhas de projeto. Mas ele tem tecnologia. E sempre se ganha fazendo engenharia reversa. Inclusive é uma ótima oportunidade para refazer ele, né? Fazer ele bem feito. Aí, bom, se você faz isso, eu não levaria o F-35 para os Apalaches e explodiria ele. Eu levaria ele para o Atlântico. Uma vez no Atlântico, você pode fazer com que ele navegue além das águas costeiras dos Estados Unidos. E aí ele caia. A federação tem meios, tanto em termos de navio, aí é mais complicado, porque os americanos veriam, né, um navio russo estacionado perto da costa deles, quanto principalmente na forma de submarinos, para pegar os destroços, igual eles fizeram com o drone que estava sobrevoando o Mar Negro, perto da península da Crimeia. Eles têm meios para isso. As águas continentais dos Estados Unidos não são muito profundas. Tecnicamente é possível pegar os destroços. E se você pousa com alguma suavidade, nem seria tão destroço assim. Dá para você aproveitar muita informação. Que é disso que se trata, de informação. Ou, aí seria bem mais arriscado, praticamente um meme levar para Cuba. Mas aí seria arriscado e não seria ao mesmo tempo. Porque seria uma humilhação tão grande, mas tão grande, que os Estados Unidos simplesmente não admitiriam. Então, se eles não tivessem que admitir, nunca aconteceu. O que eu estou dizendo é, eles podem ter pego o S-35 levado para Cuba? Pode, é provável? Muito pouco. Primeiro porque tem a questão da distância. A gente não sabe quanto combustível havia no F-35. Segundo, porque ele teria que passar pelos Estados Unidos continentais. Mas aí entra a questão, ele é supostamente um avião invisível, certo? Com o transponder desligado. Um avião invisível com o transponder desligado, numa região em que o controle aéreo é deficiente. Deficiente por quê? Porque os Estados Unidos simplesmente acreditam que nunca vão ser invadidos. Certo? Por isso. Eles acreditam nisso. E aí, bom, a rede de radares interna é pouco desenvolvida. Então poderia você simplesmente guiar para o sul, Carolina do Sul, né? Faz fronteira com a Geórgia, que faz fronteira com a Flórida, que faz fronteira com o Golfo do México. Opa! Tudo jóia! Mas aí, gente, a questão é bem complicado. Que eles chamam de faca, né? De Ockham, navalha de Ockham. Se está muito complicado, é provavelmente porque não é verdade. A explicação correta